graciosa, estátua majestosa do amor por Deus esculturada e formada com ardor da alma da mais linda flor de mais ativo olor, que na vida é preferida pelo beija-flor. Olha a mulher é igual a lata, um chuta e o outro cata, um chuta e o outro cata, eu chutei um jogador. Mulher é igual a lata, um chuta e o outro cata, um chuta e o outro cata, um chuta e o outro cata. Olha a mulher é igual a lata, um chuta e o outro cata, um chuta e o outro cata, eu chutei. Qual das duas músicas que você acabou de ouvir você considera mais agradável? E qual delas você acha mais depreciativa? Se para a resposta da segunda pergunta você pensou nessa música... Olha a mulher é igual a lata, um chuta e o outro cata, um chuta e o outro cata, eu chutei um jogador. Parabéns, você tem bom senso. Quem é esta música? Olha a mulher é igual a lata, um chuta e o outro cata, um... Deprecia. Exatamente, a mulher. A mulher é um ser humano. O ser humano é um animal mamífero, bípede, com telencéfalo altamente desenvolvido e polegar opositor. Biologicamente, os seres humanos são classificados em dois sexos diferentes, o masculino e o feminino. O sexo feminino diferencia-se do sexo masculino por conta dos seios, curvas, vozes finas, formato dos rostos e quantidade de pelos. Além disso, as mulheres são possuidoras de uma estrutura chamada vagina, diferenciando-as dos homens, que possuem pênis. O homem e a mulher não são iguais fisicamente, mas são iguais em todos os outros sentidos, teoricamente. Lisa é uma mulher. Assim como a maioria das mulheres, Lisa apresenta seios, curvas, voz fina, poucos pelos e vagina. Apesar disso, Lisa é igual aos homens em todos os outros sentidos, teoricamente. Lucas é um homem. Assim como a maioria dos homens, Lucas apresenta poucas curvas, voz grossa, muitos pelos, um pênis e ausência de seios. Apesar disso, Lucas não é superior a Lisa em nenhum sentido, teoricamente. Lucas e Lisa trabalham em uma loja no shopping da cidade de Aracaju, no estado de Sergipe, Brasil. Os dois são responsáveis por atender os clientes que se interessam por algo da loja. Porém, apesar de terem a mesma carga horária e a mesma função, o salário de Lucas é maior do que o de Lisa. Quando Lisa volta do trabalho para casa, passa por um bar que fica no caminho. Os homens que lá ficam, sempre que Lisa passa, dirigem comentários como estes a ela. Ei, gata, sua calcinha não é download, mas bem que eu queria baixar, hein? Sua delícia, sua linda. Nos finais de semana, Lisa sai com seu namorado. Ele geralmente reclama das roupas que Lisa usa, alegando que são curtas ou decotadas demais. Faz o mesmo com a maquiagem, dizendo que Lisa, com tudo aquilo no rosto, parece uma prostituta. Infelizmente, no país onde Lisa mora, o Brasil, situações parecidas com essas são comuns. Aqui, as mulheres ganham, em média, 30% a menos que os homens, mesmo fazendo o mesmo trabalho e tendo a mesma carga horária. Além disso, a taxa de desemprego é maior entre as mulheres e há ainda a jornada dupla, em que as mulheres mães que desejam trabalhar devem conciliar o emprego fora com os cuidados da casa e dos filhos, sem falar que mulheres têm menos chances de receberem pensão, resultando em desigualdade na carga de trabalho e de recursos recebidos ao longo do tempo. No Brasil, as mulheres também são mal representadas na política. Apesar de já terem o direito de voto garantido há mais de 80 anos, quase não há participação e representação feminina na política. Apesar de, nas últimas eleições, uma mulher ter sido elegida para ocupar a presidência da República, a participação do sexo feminino na Câmara dos Deputados é de apenas 9%, enquanto no Senado é de 13%. Com isso, o Brasil tem menos mulheres no Congresso Nacional do que o Oriente Médio, ficando em 116º lugar em um ranking de 190 países, em uma pesquisa da União Interparlamentar. Quanto à educação, as mulheres são pouco representadas nas áreas de exatas e direção de pesquisas, ainda que a desigualdade nesse quesito tenha sido reduzida. E, para completar, a violência contra o sexo feminino, uma das principais e piores manifestações de desigualdade de gênero, continua existindo,
mesmo que hoje em dia ela não seja mais justificada e legitimada. Feminicídio, violência doméstica, violência sexual, violência psicológica, tráfico de mulheres e meninas, casamento precoce forçado, mutilação genital e assédio são exemplos de violência contra o sexo feminino. Estima-se que 1 em cada 3 mulheres sofreu violência física ou sexual, enquanto cerca de 120 milhões de meninas foram submetidas ao ato sexual forçado e 133 milhões à mutilação feminina. Como ajuda e avanço, podemos exemplificar a Lei Maria da Penha, de fevereiro de 2012, que define todos os tipos de violência e estabelece que qualquer pessoa pode denunciar a agressão contra a mulher. O feminismo, movimento que teve grande participação na evolução das mulheres, nos quesitos apresentados anteriormente, foi originado no ano de 1848, na Convenção dos Direitos das Mulheres, em Nova York, e defendia a igualdade de direitos entre o sexo masculino e o feminino, o fim da dominação de um sexo pelo outro. O feminismo surgiu no Brasil no século XIX. Berta Lutz e Nísia Floresta, pseudônimo de Dionísia Gonçalves Pinto, são consideradas as pioneiras do movimento feminista no Brasil e símbolos do feminismo brasileiro. Ao contrário do que boa parte das pessoas pensa, o feminismo não é o oposto de machismo. O machismo é única e exclusivamente um sistema de dominação, enquanto o feminismo é uma luta por igualdade de direitos. O feminismo também é o oposto de femismo, que é a crença na supremacia das mulheres com relação aos homens baseada em um sistema matriarcal. Tanto o feminismo quanto o machismo são exemplos de sexismo, que são formas de conduta e ideologias que discriminam um determinado gênero. Em resumo, o feminismo deseja que mulheres e homens sejam iguais em direitos, mulheres recebam o mesmo valor que os homens pelo mesmo trabalho, mulheres sejam responsáveis pela eleição da própria profissão, sem que a decisão seja imposta pelo Estado, pela escola ou pela família. Mulheres recebam a mesma educação que os homens. Os cuidados da casa e dos filhos sejam obrigações de pais e mães. Mulheres tenham autonomia para administrar seus próprios bens. Mulheres possam eleger se e quando serão mães. Mulheres não sofram violência física ou psicológica por se negarem a ter relações sexuais ou por desobedecerem pais ou maridos. Mulheres não sejam agredidas ou mortas por se recusarem a permanecer em um relacionamento. Mulheres possam andar pelas ruas sem medo de serem abusadas sexualmente ou agredidas. O feminismo ainda defende a liberdade em questões de sexualidade e de escolha de gênero, bem como o respeito a essas características. Esse movimento ganha mais força a cada dia, desde que foi criado. A luta pelos direitos iguais permanece inabalável, e isso é tudo graças às milhares de mulheres que resolveram lutar por ela. Essas fotos são de poucas da enorme quantidade de humanos, bípedes, mamíferos, com telencéfalo altamente desenvolvido, polegar opositor, seios, vozes finas, curvas e vagina. Cansei. Enfim, essas fotos são poucas, se comparadas à enorme quantidade de pessoas que lutaram e lutam. São elas filhas, primas, mães, avós e amigas. São pessoas héteros, bi e homossexuais. São pessoas transexuais e até mesmo homens. São elas e eles que lutam dia após dia por igualdade e liberdade. Afinal, somos todos pessoas. Já é tarde, tudo está certo, cada coisa posta em seu lugar. Dorme, ela arruma o uniforme, tudo pronto pra quando despertar. O ensejo, a fez tão prendada, ela foi educada pra cuidar e servir. De costume, esquecia-se dela, sempre a